fazer a leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e a página se intitula Paz. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. João 20, 21. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho, e os desencarnados interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam um doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos do trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os seus discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de relevação supernatural. Jesus demonstrava-lhes a sobrevivência, desejando-lhe paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si, quando responsabilidade, o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro do Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fátuo do menor esforço. Então, diante dessa página tão reflexiva com relação à paz, nós vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, convidando para que Ele possa estar conosco nesse momento de comunhão, nesse momento onde estamos aqui reunidos, da forma que pode ser, mas não menos diferente da integração e da fraternidade que temos desenvolvido ao longo desse tempo, onde nos é permitido estarmos reunidos nessa reunião da nossa casa. A nossa casa não tem mais paredes, não tem mais fronteiras, porque ela agora está em todas as casas, em todos os lares, nos hospitais, onde sofrem criaturas, nos asilos, onde nossos irmãos de mais idade repousam, nos manicômios, nos presídios, ao relento, onde quer que haja alguém em sofrimento. A nossa casa se expande até esses corações necessitados, levando, através da espiritualidade amiga, através dos benfeitores incansáveis da Colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, levam o lenitivo do teu amor, Senhor, a cada coração que sofre, a cada coração que precisa, a cada lar necessitado, e a todos os lares aqui nesse momento que se fazem reunidos. É muita gratidão, Senhor, por tudo que temos vivido, por tantas lições aprendidas diante desse tempo em que estamos reclusos
buscando o isolamento social para nos libertarmos dessa situação que temos vivido, mas, sobretudo, para o grande aprendizado, para o grande alavancar que o nosso planeta Terra precisa, diante de tudo que temos vivido, aprender, sobretudo a amar, a termos compaixão para o próximo, indulgência, o perdão, o entendimento, e tudo isso nos fazer evoluir e melhorar. O mundo só se transformará na medida que cada um do mundo interior vai se transformar, deixando, Senhor, que as tuas bênçãos, que as tuas lições possam nos guiar e nos fazer caminhar de uma forma melhor. E é nessa proposta, Senhor, de estarmos contigo, reunidos em teu nome, sob a égide da nossa casa, do nosso patrono Júlio Olivier, e desses trabalhadores incansáveis que são os nossos benfeitores. Nós aqui nos colocamos, Senhor, diante de Ti, para que a reunião de hoje possa nos trazer mais conhecimento, mais conteúdo, e essa integração fraterna e amorosa com esses companheiros que se dispõem a estar aqui conosco nessa sala virtual. E assim, Jesus querido, com muita alegria, com muita gratidão, com muito amor, aqui nos fazemos diante de Ti. E rogamos que possas intuir ao nosso irmão Edson, que hoje nos trará a sua palavra, nos trará mais uma bem-aventurança, a última bem-aventurança que nós precisamos aprender. E assim, Jesus querido, que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor possa nos envolver a todos. E aqui felizes possamos estar durante esse período dessa reunião. Que assim seja, Senhor. Graças te damos mais uma vez. Então, nós entregamos agora, nesse momento, a palavra ao nosso irmão Edson, para ele abrir o seu som e nos trazer a última bem-aventurança dessa série de palestras que foram feitas aqui, né, com tanto aprendizado, e desejar que o nosso irmão seja muito inspirado e nos traga realmente aquilo que a gente precisa ouvir na noite de hoje. Boa noite, Edson. Está com você a palavra. Nós não estamos ouvindo você. Precisa liberar o som. Ele está projetando a apresentação. Ah, então tá bom. Então, enquanto ele está preparando lá, eu vou dar boas-vindas aqui a quem não chegou antes da prece. Eu estou vendo aqui o Leonardo Soares, o Sandro. Deixa eu ver mais alguém aqui que eu não tenho visto. O Diego. Boa noite, a Tabata. A Márcia Vitória. Boa Silvânia. noite. Vilma. Márcia, Inês, Messias. Desculpa. Mas Laura. Tem um iPhone aqui também, que eu não sei de quem é. Boa noite. Boa noite. Dani. Enquanto o nosso irmão Edson se prepara. Zé Luiz, Brasília. Que bom, que ótimo. Pois é. Oi, Que ótimo. tudo bom, Elô? Beijo. Mais uma vez conosco aqui, que bom. José Luiz, ótimo. Bem-vindo. Todos da família do Edson, né? Que maravilha. Muito bom tê-los aqui conosco. Amigo também é da família, né? Edson está preparando aí a sua apresentação. Enquanto isso, a gente está dando boas-vindas aqui a quem não tinha chegado antes da prece. A gente começa a chegar aqui às 18h30, para a gente realmente fazer essa integração. Tá? Boa noite a todos.
recepcioná-los, né? Porque eu acho muito importante quando a gente vai a uma casa espírita especialmente, que a gente se familiarize, que a gente se confraternize. Isso é muito agradável. É isso. Estamos aguardando aí, deve estar com algum probleminha técnico. Margarete Malavase também está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Não sei. Tem uma foto de uma criancinha linda chegando aqui para gente. Pierre também está aqui conosco. Boa noite, Pierre. Lênia também acabou de chegar, acabei de ver, na realidade. Vamos ver aqui. Tudo bem, Edson, aí, que ajuda? Às vezes, para quem não sabe, essa reunião virtual ela é muito complexa. E, às vezes, a gente tem a falha técnica, e aí dá um estresse danado. Mas eu acho que ele já conseguiu, né, Edson? Já conseguiu. Tá difícil aqui. Está com problema. Estou ouvindo a voz sua já, Edson. Nós já estamos te ouvindo, Edson. Só para lembrar que a gente tem feito prece por muitas pessoas, nossa lista está enorme. Quem quiser mandar nomes para a gente acrescentar aqui, fiquem à vontade. Esses nomes são colocados aqui com muito carinho e são... Eu tenho certeza que a espiritualidade tem beneficiado muitos. Na segunda-feira a gente faz o nosso culto virtual, também vibra por todos. E a gente passa para você o nome, Miriam? Pode passar por zap, pode passar aqui no bate-papo, tá bom? Ah, tá. Ok. Você quer passar logo algum nome aí? Eu já coloco aqui enquanto o Edson está lá acertando. Coloca, por gentileza, Vanessa Galassi. Vanessa. Sim. Mais alguém? O Bruno Furtado. Bruno Furtado. Obrigada. Imagina. Ela mandou o que eu pedi para ela? Ela pôde falar para você? Qual Hoje, é o nome? Qual é o nome? Maria do Sacramento, eu acho o nome. Acho que Miriam. Sim. ela está em Belo Horizonte. Tá, BH. É uma senhorinha que caiu. Sim. Ela não é a corona, não. Ela levou um tombo. E aí bateu com a cabeça. Está no CTI, entubada. É a avó da minha nora. Tá bom, querida. Matheus Fiuza, né, que está me passando aqui. Miriam. Oi. Coloque o nome de Marcos Paulo para mim, por favor. Sim, Marcos Paulo. Ele está dando alteração na pressão, 17, por alguma coisa. Ele levou um tombo de um cavalo sábado. Aí está com os hematomas e a pressão está alterando muito e os pés estão muito inchados. Sim. Então, eu estou preocupada com isso por causa dos rins dele. Tem que cuidar mesmo, né? Ele está em casa, está aqui em casa. O Edson, a hora que você tiver com tudo liberado, é só você me falar. Enquanto isso, eu estou acrescentando esses nomes aqui. Eu mandei os nomes lá para você, tá? Já estou passando aqui para a lista. Tá joia. Obrigada, viu? Imagina. Patrícia Castro está dizendo aqui que a pessoa que está com a foto de menininha é a irmã da Roberta Estel. Ah, que bom. Será que é a Alessandra ou é que é a gêmea com ela? Eu não sei. Alessandra Estel. Ah, Alessandra. A Alessandra já esteve conosco aqui, não já, Alessandra?
Eu acho que sim. Já estive. Ah, que bom. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, vamos aguardar aí o Edson, que está com problema técnico. Agora eu estou te vendo, Alessandra. Tudo bem? Que bom. Pronto. Os espíritos da informática já cuidaram de tudo. Então, eu entrego a palavra ao Edson e estaremos vibrando por ele para dar tudo certo. Tudo acontece, mas é para testar a gente. Vai dar tudo certo, Edson. Deus está conosco. Muito boa noite a todos. Desculpe aí a falha técnica, mas acontece para nos testar. Estamos chegando, mais uma vez, à última das bem-aventuranças, na subida do Monte das Virtudes. Aqui nos trouxe Jesus, aqui nos traz Jesus. E agora vamos falar dos perseguidos por causa da justiça. Dicionário comum não é capaz de conceituar de modo completo pela prática. Somente pela prática se define caridade. Caridade é a palavra que se chega ao ápice do monte, do sermão do monte com Jesus. É a expressão maior, é a virtude suprema que reúne em si as qualidades de todas as outras virtudes. Por isso é que ela está no topo, no ápice dessa montanha das bem-aventuranças. Allan Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, também fala que a caridade como a máxima moral da doutrina espírita. E define-se, na verdade, que caridade é o amor em ação. Todos nós procuramos imaginar qual seria o maior das virtudes. Muitos falam que é o amor. Realmente, o amor é a maior das virtudes. Mas o amor em ação é a caridade. E por isso é que Kardec, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, fala que fora da caridade não há salvação. O indivíduo espiritualmente maduro, quando nós conseguimos chegar a um estágio de maturidade, nós partimos para a ação. O indivíduo maduro não se contenta apenas com o seu trabalho de desenvolvimento interior. Ele necessita intimamente compartilhar e auxiliar o próximo. Para nós entendermos o porquê de perseguidos por causa da justiça, naturalmente nós não vamos imaginar que perseguidos pela justiça humana. Não se trata da justiça humana, dessa justiça que, de uma forma geral, diz que justiça é dar a cada um o que é seu. No fundo, espiritualmente também é assim. Dar a cada um o que é seu significa, talvez, merecer. Merecer algo de bom. Merecer algo justo. Mas quem se movimenta por causa da justiça é muito perseguido. Todos nós sabemos, quando nós nos entregamos a uma causa da justiça humana, não é a justiça dos homens, a justiça das leis humanas, mas é a justiça do tratamento das pessoas. Quem faz o bem é alvo dessas perseguições. Nesse nosso mundo de expiações e provas, ele sai do seu anonimato existencial. Ele se expõe. O verdadeiro perseguidor da justiça espiritual, ele sai de si, se expõe, se externa, sai da sua rotina íntima.
essa é a expressão do mestre que diz que quem não faz nada, né, não chama a atenção para si. Transita despercebido pela existência, como se não fosse ninguém, um anônimo, como é a rotina, infelizmente, da grande maioria da humanidade. É mais cômodo para essa maioria da humanidade, muitos dos quais nós mesmos estamos incluídos, deixar a vida passar, como diz a música, deixar a vida nos levar e ocuparmos-nos apenas do que nos é vantajoso para nós próprios. Muitos de nós ainda estão nessa faixa da placidez e deixar a vida passar. Esse é o resultado. E o resultado dessa acomodação é a chamada paralisia evolutiva. Você aí? Paralisia na escalada do progresso espiritual. Quando nós nos acomodamos, a capacidade de carga nós deixamos de evoluir. Nós paramos ou paralisamos na nossa escalada espiritual. A caridade verdadeira, ela tem um sentido. É o progresso de crescimento interior que se transforma em ação. Nessa caridade, ela tem que ser ativa, tem que ser externada, tem que ser expansiva, tem que ser produtiva, tem que ser verdadeira. Através dela é que nós, o ser humano, mostra toda a sua potencialidade como espírito. E, portanto, quando nós verdadeiramente quisermos chegar ao ápice do monte das virtudes, buscarmos a virtuosidade para galgarmos um pouco de espiritualidade em nossas vidas, nós temos que abraçar essa verdadeira caridade. Enquanto se permanece estagiando, né, paralisado, apenas nesse processo interno, íntimo, egoísta, não mostra quem realmente somos. É necessário encontrar-se conosco próprios para logo seguir em direção ao seu próximo. Nós nos encontramos conosco, fazemos a caridade íntima interior e verdadeiramente só será caridade ampla quando nós nos dirigirmos ao próximo, sairmos de nós observando o nosso semelhante que está à nossa volta. Na caridade se apresentam os ingredientes da renúncia, do sacrifício e do enfrentamento, rompendo os paradigmas sem medo de perseguições, sem medo de sermos taxados disso, daquilo, do aquilo outro, sem medo de sermos verdadeiramente justos, sem ter qualquer tipo de apontamento de quem quer que seja pela nossa atitude de abraçar a verdadeira caridade. Caridade significa esse mover-se na direção do outro, do próximo, do nosso semelhante. Abrir mão do nosso conforto íntimo e deixar de viver apenas para nós próprios. Essa externalização é muito difícil. Nós ainda estamos muito paralisados no egoísmo. Sair do egoísmo para o altruísmo é altamente difícil para cada um de nós. Nós estamos muito acomodados. Nós encontramos dificuldades mil para nos externalizarmos, nos entregarmos ao nosso próximo. Caridade não dá do supérfluo, mas do necessário. Vejam que expressão é essa. A caridade material, aliás, é muito fácil de se realizar. Dar do que temos de mais, do que está sobrando, é muito, muito fácil. E é normalmente o que a humanidade, no estágio que estamos, realiza. Mas não é
suficiente. Não é caridade verdadeira. Não retém para si, mas distribui mesmo daquilo que pode lhe fazer falta. Quando nós conseguimos entender que até o que nos faça falta, nós doarmos aquilo que aparentemente vai nos fazer falta, quando nós entregarmos, quando nós reconhecermos essa necessidade de sair de nós, do nosso supérfluo, do nosso conforto, nós vamos verdadeiramente estar abrindo as portas da caridade ao nosso semelhante. Doar do que lhe faz falta é caridade com C minúsculo. Vejam bem essa expressão. Doar do que não nos faz falta é uma caridade inócua, com C minúsculo. A caridade verdadeira é muito maior, é muito mais ampla. E nós devemos nos espelhar nos ensinamentos de Jesus sobre a caridade. No Novo Testamento, traduzido por Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 39, nos deu lá um exemplo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o nosso modelo maior, nos dirá: Amém vos digo que na medida em que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Vejamos então o ensinamento simples e difícil de Jesus a todos nós. Quando nós nos entregarmos fora do nosso egoísmo aos nossos irmãos pequeninos, aqueles enormes irmãos sofredores que estão à nossa volta, e nós temos muito medo, às vezes, de sair do nosso conforto, do nosso eu, das nossas posses, do nosso supérfluo. E quando alguém bate à nossa porta, muitas vezes está sendo enviado por Jesus. É Jesus, muitas vezes, que bate à nossa porta, e às vezes nós dizemos: não temos, não tenho, agora não, e tantas outras expressões, infelizmente, que nós ainda reservamos até com receio do que podemos enfrentar com este semelhante, sem esquecer que ao virar as costas para esse nosso querido irmão, e esse irmão virar as costas com cabeça baixa, sem receber o nosso carinho, às vezes uma conversa, às vezes um copo d'água, às vezes um pequeno carinho, é muito importante para alguém que, mesmo que não tenhamos algo material no momento, podemos, por alguns instantes, entregar a caridade verdadeira ensinada por Jesus. Fazer aos pequeninos aquilo que faríamos a Jesus. Jesus se refere, então, aos justos como verdadeiros caridosos. Jesus se refere a quem faz a verdadeira caridade. Dessa forma, essa virtude a que ele se refere é que atende aos que estão em desvantagem, que não podem retribuir a nós ou oferecer algum reconhecimento mais imediato. A partir do momento em que a gente entender isso e verificar que a ajuda verdadeira, a caridade verdadeira, o amor verdadeiro em ação será esse amor
em que nós vamos fazer o bem para alguém que não possa retribuir de imediato. Nós receberemos? Sim, não dele, não desse irmãozinho em desvantagem, mas de Deus, do conforto, na paz espiritual. E como virtude máxima é a estruturação psicológica em seu nível superior, transcendente, elevadíssimo por excelência. Essa expressão também nos ajuda a entender quando nós precisamos estar em paz, buscar a paz, receber a paz. Quando nós entendemos e realizar essa estruturação psicológica, né, em elevado nível, em transcendente nível, nós estaremos conseguindo benesses que não esperávamos, não daquele pequenino que estendemos a mão, a palavra, ligamos, telefonamos, perguntamos como está, como não está. Caridade não é só caridade material, sabemos disso. Caridade material é muito fácil de se realizar. A caridade espiritual, a caridade não material, muitas vezes é muito mais importante. Jesus nos fala de um grau ou de um degrau superior ainda, de maturação psicológica ou espiritual, daquele ser que doa sem esperar nenhum tipo de retribuição. Aquele que se nutre pelo gesto espontâneo do amor, que se doa sem exigências ou expectativas. E aqui ainda lembramos um ensinamento primordioso de Jesus. Na parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37, Jesus, como muitas vezes aconteceu com ele, os fariseus, os mestres, os doutores da lei judaica, o interrogavam, testando, indagou esse mestre, quem seria seu próximo? Para efeito da misericórdia. Senhor, quem é o meu próximo? A quem devo ser misericordioso? Jesus, então, imediatamente responde, vou lhe contar através de uma passagem. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se deixando-o semi-morto à beira da estrada. Por coincidência, um certo sacerdote, um desses mestres da lei judaica, descia por aquele caminho e, ao ver este sofrido, assaltado, passou pelo lado oposto. De forma semelhante também, um levita, um membro da tribo de Levi, vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Porém, certo samaritano, aquele que era considerado um povo excluído dos judeus, separado, odiado muitas vezes pelos judeus, tido como hereges, como não seguidores da lei judaica, esse samaritano, em passagem, veio até ele, e ao vê-lo compadeceu-se, e aproximando-se, atou-lhe os ferimentos, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu animal de carga, levou o pobre sofrido para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, moeda da época, deu ao hospitaleiro e disse, cuida dele, e o que faltares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Jesus para um instante e pergunta ao mestre, ao fariseu, qual destes 3 te parece
ter se tornado o próximo, o mais próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes. Cabisbaixo, então, o mestre da lei, o fariseu, lhe disse: sim, o que praticou a misericórdia com ele. Jesus então disse: vai e faze tu do mesmo modo. Este ensinamento da parábola do bom samaritano nos mostra, portanto, que nós não devemos ter reservas para fazer o bem. Independentemente das nossas crenças, de estarem jogando pedra em nós, porque somos isso, somos aquilo, estamos sendo piegas, estamos jogando as nossas posses ao nosso semelhante, gastando o nosso tempo jogando pérolas aos porcos, como muitos dizem. Apesar de todas essas acusações, que são as perseguições que sofremos atualmente, nós devemos sempre lembrar da parábola do bom samaritano, de todas as mensagens de Jesus, nos ensinando como é que devemos agir como verdadeiros cristãos, como verdadeiros pretendentes a um mundo melhor, ao reino dos céus. Mas nós sabemos que a caridade tem atributos. O atributo principal da caridade é a pessoa sair de sua zona de conforto, o que é muito difícil atualmente, do seu universo de referência e, para tanto, abrir mão de seus interesses imediatos. Isso ainda é muito difícil no nosso estágio espiritual. Nós achamos que temos tão pouco, a vida é tão difícil, estamos lutando, mas muitas vezes não só a nossa conta bancária está recheada, o nosso armário está lotado de alimentos, a nossa mesa é farta, nossa casa é confortável, a nossa cama é quente, a nossa família nos visita, nós visitamos aos nossos queridos, mas esses são simplesmente interesses imediatos. Essa é a nossa zona de conforto. E esse é o nosso universo de referência. Isso é o que temos atualmente. É a nossa conquista atual. Esse é o primeiro atributo que é exigido, sair de nós próprios, dessa zona de conforto pessoal. Não há caridade, portanto, sem mudança de rumo. Há necessidade de que nós mudemos de rumo, e que nós meditemos: será que eu estou sendo verdadeiramente caridoso? Quantas pessoas podem receber a minha ligação, o meu conforto, o meu sorriso, o meu conselho, e eu, às vezes, não dou. Não simplesmente sair entregando as nossas moedas, fáceis de tirar do bolso, o nosso supérfluo, os nossos bens supérfluos, mas simplesmente nos desapegarmos, agirmos, né, com renúncia verdadeira, porque não há caridade sem mudança de rumo, sem verdadeira renúncia do nosso conforto próprio. Sem esse desapego, não o desapego que está aí nas redes sociais, em que as pessoas resolvem colocar nas suas garagens, né, nas suas listagens de desapego, como se fossem coisas que realmente não querem mais para si. Eu vou doar, ou vou vender baratinho, vou fazer aí um brechó da minha vida, da minha casa, do meu armário, do meu sapateiro. Isso não é verdadeiro desapego. Para isso, as medidas interiores da vida emocional precisam ser diferentes das comuns. Nós temos que sair da roda comum, do nosso conforto, da nossa zona de conforto, do nosso universozinho egoísta, muito fechado em nós. Nós temos que entender que lá fora tem muito sofrendo. Ainda que seja pela oração, ainda que seja pela ligação à distância,
ainda que seja pela conversa, pela indagação a quem sofreu uma perda. Como é que você está, meu irmão, minha irmã? Estou aqui, meu ombro está aqui à sua disposição. Vamos conversar. Há quanto tempo alguém não conversa com você? E nós, há quanto tempo não conversamos com alguém? Eu, particularmente, ando incomodado por estar há muito tempo querendo conversar com um amigo que eu sei que está em depressão, mas até ele não me atende mais. O telefone, talvez até por não querer dividir o seu sofrimento. Mas, mesmo assim, eu estou me sentindo na obrigação de romper até o isolamento que nós estamos obrigados e bater na porta desse amigo, que é um grande amigo, já sofreu muito, veio de baixo e hoje é um grande empresário, mas sofre muito com todas as adversidades que a situação atual nos impõe. Por isso, então, nós precisamos dessas medidas interiores de mudança emocional, né? Sair desse roteiro comum da nossa vida, da nossa vidinha muito fechada, muito confortável. E ainda nos atributos da caridade, nós vemos que a compaixão e a caridade andam juntas, são irmãs gêmeas. Será que nós estamos sendo apenas compassivos quando assistimos alguém nos dizer que fulano perdeu alguém, quando alguém está sofrendo uma injustiça aparente? Será que a nossa compaixão está sendo verdadeira? Nós temos que meditar bem nesses atributos da caridade. Compaixão identifica e sente. Olhem bem essa expressão. A compaixão identifica e sente. Talvez apenas identifica e sente. A caridade, porém, ela age, ela realiza. E é isso que precisamos. Não ser somente compassivos. Não identificarmos a necessidade de sermos compassivos, de sentir compaixão. Nós temos que partir para a ação, para agir, para realizar, para sair de nós e entender que muitas vezes, ao nosso lado, dentro de casa mesmo, nós precisamos de encontrar alguém que precisa do nosso ombro, do nosso conselho. Esse sentimento é de outra natureza, de uma natureza transcendental. Nasce de um potencial humano que precisa ser despertado e desenvolvido. Vejam bem, isso precisa ser despertado dentro de nós. Precisa acender aquela luz espiritual dentro de nós para que nós saiamos da nossa pequenez e nos externalizemos, nos mostremos ao nosso semelhante, aqueles que são muito mais necessitados do que nós. Assim fazemos, nós não vamos nos diminuir, nós não vamos nos sentir piores, muito pelo contrário. Intimamente, nós vamos dormir mais tranquilos, nós vamos nos encontrar com mais facilidade com o plano espiritual que estará nos abraçando, nos batendo palmas para o nosso esforço. Lembramos aqui ainda Paulo de Tarso, o nosso querido apóstolo Paulo, que falou sobre a caridade em 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3. Em seu canto de amor a esse potencial humano adormecido, o apóstolo dos gentios afirmou à sua igreja de Corinto, quando enviou essa carta aos membros da igreja de Corinto. Olha, todos nós conhecemos essa expressão que está inclusive nas músicas, está na poesia. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade,
Serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tiver o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas. Se não tiver amor, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Vejam bem, então, mais uma expressão do grande apóstolo Paulo, que não conheceu Jesus, a não ser perseguindo Jesus e toda a comunidade cristã. Quando ele era um general, quando ele era um grande juiz da Judéia, mas depois que ele se encontrou com Jesus, quando ele se converteu na estrada de Damasco, à luz do Mestre Jesus, ele passou a encarnar, a tirar de si o grande potencial, esse grande potencial que ele nos diz para buscar. Se com todas essas ações, não adianta nós nos envolvermos com tantas coisas se não tivermos no fundo dos nossos corações, das nossas ações, amor ao nosso semelhante. Essa é a expressão de Paulo revela enormemente os ensinamentos de Jesus. Voltamos às virtudes da caridade, em 1 Coríntios 13, 1 a 7, e 13, em que também Paulo nos fala: a caridade é paciente, é branda e benfazeja, não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses. Veja quanta beleza. Não se desgasta, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a justiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Gente, isto são as virtudes da caridade. A caridade é tudo isso. Como é difícil, mas não é impossível nós abraçarmos em nossas atitudes a caridade. Vamos ver cada uma dessas expressões, o que elas significam. Agora, Paulo também, aos Coríntios, fala: agora, estas três virtudes, a fé e a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Muitos de nós acham que a maior das virtudes é o amor. E ele está aí. Está à direita, na caridade verdadeira, posta em ação, colocada em ação. A fé é importante, sim. A esperança, a confiança é importante, sim. É uma virtude, sim. A caridade, porém, é a mais elevada, a mais transcendente das virtudes. Por isso que Paulo, à sua igreja de Corinto, né, aos nossos irmãos coríntios, por isso, falou que a caridade é a mais excelente, é a virtude transcendental. Então, a caridade, vamos ver uma a uma as descrições do que seria a caridade. A caridade é paciente. Aí está, então, a ciência da paz que nós falamos nas últimas palestras que nós falamos. A chamada paciência. Ciência da paz. A virtude que espera e não se desespera. Por isso é paciente. A paciência verdadeira é esperar em paz
e não sofrendo, nos angustiando. Sem angústia, com esperança e fé, mas sendo caridoso. A caridade é branda e benfazeja. Conforme Jesus, é aquela qualidade dos mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Não são movidos pela ansiedade. Aqueles que não são movidos pela ansiedade, doença do século, doença da humanidade, nem pelos ruídos, mas pela brandura e pela discrição, pelo silêncio, né? Pela brandura. Fazer o bem sem dizer a quem. Não se entregam às angústias, mas à mansuetude, própria de quem tem o controle de si mesmo e de suas ações. Quando nós encontrarmos o controle de nós próprios, dos nossos interesses, das nossas emoções, das nossas ações, nós estaremos livres de angústias, de sofrimento, estaremos sendo mansos, pacíficos, fazendo a verdadeira caridade. A caridade não é invejosa. Muitas pessoas se candidatam ao bem, frequentam locais de amor, porém não conseguem se furtar à inveja. Principalmente quando outros se destacam e chamam mais a atenção do que elas próprias. As pessoas, infelizmente, ainda têm essa desvirtude da inveja. Quando alguém tenta realizar alguma coisa e é perseguido, então, pela inveja. A inveja também é uma perseguição daqueles que se destacam, daqueles que saem a realizar um pouco de si próprio para o seu próximo. Infelizmente, nós assistimos também à inveja, muitas vezes em todos os meios, incluindo também os círculos religiosos como o nosso. É uma lástima nós ainda termos entre nós irmãos que invejam o seu semelhante. A caridade não é temerária, nem precipitada. É, pois, mansa, suave, calma e serena. A precipitação é sinal de ansiedade, esse mal do século, e falta de confiança, falta de fé no Pai, falta de fé no futuro, de um mundo melhor para todos nós. A caridade não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não age para si e sim para o próximo. Não é orgulhosa, portanto é desapegada do próprio ego. É a virtude do altruísmo. Caridade é nos entregarmos ao outro, por isso que se chama altruísmo, que é o contrário do egoísmo. É a virtude da pureza ou da limpeza de coração, que é outra das bem-aventuranças, né? Que nós já falamos aqui. Bem-aventurados os puros e limpos de coração, os que se assemelham às crianças, à atitude infantil, simples, sem arrogância, sem maldade, que não se superestima e, por consequência, não diminui ou subestima ninguém. A todos respeita, não é arrogante, é suave, semelhante, não desdenha de ninguém. Não cuida dos seus interesses. Quando se decide pelo bem dos outros, não pergunta o que pode ganhar com isso. Não se detém, terminando por enriquecer-se amplamente pela mudança de perspectiva e construção de novos caminhos para a própria felicidade. Então, quando nós decidimos chegarmos a esse estágio do monte, a esse estágio do conselho das felicidades que Jesus nos deixou no Sermão do Monte, nós vamos verdadeiramente encontrar a própria felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Só que nós buscamos pouco a felicidade verdadeira. Nós queremos a felicidade muito fugaz, muito
própria, muito passageira, e isso não constrói. A caridade também não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Está tão mergulhada no amor que o mal alheio não o atinge. Então, a pessoa que verdadeiramente é caridoso, ela mergulha no amor, de tal forma que não quer saber quem vai crucificá-lo, quem vai persegui-lo, quem vai falar mal das suas ações. Nada disso vai atingir. O que importa é o desejo íntimo de estar fazendo bem, de estar evoluindo com Jesus, com seus conselhos, evoluindo para próximo do Pai, que um dia nos fez simples e ignorantes e nos colocou a caminhar nas diversas reencarnações para um dia voltarmos aos seus braços, embora sofrido, desviados do caminho do bem, mas voltar aos braços do Pai, que é a verdadeira felicidade. É capaz de atuar no mundo sem deixar que o mundo lhe altere o rumo. Aquele que tem essa capacidade de caminhar fazendo bem, sem olhar a quem e sem temer, né? Na realidade, o azedume do próximo, a inveja do próximo, de estar nos apontando como, muitas vezes, desculpe a expressão, trouxas, aquele que faz o bem demais, muitas vezes, é até considerado trouxa, é até considerado um bobo para a maioria da humanidade. É aquele que sabe lidar com a irritação externa porque tem em si a misericórdia. Aquele que verdadeiramente é misericordioso sabe lidar com a miséria alheia, com a miséria do seu semelhante. Misericórdia quer dizer colocar o coração, córdia, coração, miséria, sofrimento. Colocar o coração no sofrimento da lei, nas misérias do próximo. Por isso que a palavra misericórdia tem, dentro da sua própria estrutura, coração. Por isso, sabe lidar com a miséria alheia, não se permitindo contaminar com o que lhe chega de nocivo, com as perseguições, com os dedos apontados, com as críticas, com os sorrisinhos maldosos, com as tiradas de muita gente, muitas pessoas que, infelizmente, nos enxergam aquele que se candidata a sair de si para abraçar o seu próximo como trouxas, como bobos, como alguém que deveria cuidar da sua própria vida, que está cuidando de alguém que não é do seu círculo, muitas vezes. A verdadeira caridade não suspeita mal. Os limpos de coração, aqueles que têm pureza da alma, não suspeitam mal. Não têm qualquer atitude negativa para com o seu semelhante. Sua caridade é exatamente a iniciativa da confiança, da fé. Se suspeitasse mal, sequer daria o primeiro passo e permaneceria paralisado na inércia. A pessoa, então, que tentasse suspeitar do mal, suspeitar mal, não se aventuraria a realizar a caridade. Na verdade, não se encontraria com os anjos, com a espiritualidade superior que o fortalecerá, o fortaleceria e nos fortalece sempre, quando nós realmente saímos da nossa inércia, nosso egoísmo. A caridade também não se rejubila com as injustiças, mas com a verdade, porque é coerente, inteira. Caridade não pode se rejubilar com as injustiças do mundo. Nós temos que ser verdadeiramente caridosos, coerentes com o nosso desejo de melhorarmos, inteiros em nossas atitudes. Aquele que tem a verdadeira caridade vê o mundo com olhos de ternura
e não se contenta com as imperfeições comuns. Vai além, agindo pela força maior do amor, do desejo de ajudar, de ser alguém que vai entregar o seu ombro, a sua mão, a sua palavra amiga, que é o único construtor efetivo da verdade do mundo. É aquele que age destemidamente, sem temor de ser perseguido, de ser taxado disso, daquilo outro. Quem é verdadeiramente caridoso, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Não age apenas por si, age principalmente pelo seu semelhante. Sabe que está acompanhada, a pessoa está acompanhada pelo amor maior de Deus e a espiritualidade superior, que a suporta, que a tranquiliza, que devolve paz, tranquilidade, vitórias para a sua vida, independentemente do que realizar e de quem receber essa ajuda. Suporta, tudo crê, tudo espera e sofre, porque jamais descobriram os caminhos da fé. É muito bom sofrer pelo nosso semelhante. Nós não queremos sofrer nem conosco mesmo, né? Muitos de nós não querem sofrer nem conosco mesmo, temos medo da dor íntima. Quanto mais abraçarmos a dor do nosso próximo. Por isso, essa necessidade de sairmos do nosso conforto íntimo. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade genuína é cheia de fé, mesmo que não se dê conta disso, porque muitas pessoas não têm a consciência da espiritualidade que carregam dentro de si. Tem gente que tem um potencial enorme dentro do seu íntimo, do seu espírito, e não coloca para fora. Não entende que tem esse potencial e que pode ajudar a muitos e a si próprio. Acha que, se eu for fazer isso, se eu for fazer aquilo, se eu for fazer aquilo outro, vão me taxar disso, vão me perseguir, vão me dizer que eu estou sendo isso, aquilo outro. As pessoas que enfrentam tudo isso são generosas, confiantes e despretensiosas. Não querem nada para si. Se a compaixão é talvez a maior das virtudes humanas, a caridade, por fim, é a maior de todas as virtudes. Literalmente está no topo do Sermão da Montanha, no ápice do Monte das Virtudes, porque se preenche de todas as outras virtudes e as transcende, e as ultrapassa. Ultrapassa os limites da humanidade, passa a ser algo mais do que um ser humano. Passa a ser aquele que quer ser um pouco mais do que um ser humano. É quando o homem é mais do que um ser humano e, deixando-se banhar do amor divino, abre as suas portas para a espiritualidade que está dentro de si e muitas vezes não enxerga. Traduz-se em instrumento vivo do bem. A chegada ao topo do monte nos proporciona, essa evolução moral que traduz que esse instrumento vivo do bem que nos dá paz, que nos dá felicidade. Na caridade temos a chegada ao topo do monte da evolução moral, espiritual, nessa grande escalada em busca da conquista das virtudes. E para terminar, nós trazemos aqui a palavra de Joana de Ângeles, pela psicografia exuberante do nosso querido Divaldo Franco, em Jesus e Vida, onde na página 25, ela diz lá, pela pena de Divaldo, prestem bem atenção, quando a inteligência conduz o amor, a lógica e razão, mas quando o amor dirige a inteligência, a compaixão se expressa e a caridade toma conta dos comportamentos humanos. Vejam bem.
Quando o amor dirige a inteligência, a compaixão se expressa e a caridade toma conta dos comportamentos humanos. Joana de Ângeles. Fiquemos todos com Deus e que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado. Excelente. Estamos todos assim realmente tocados com a palavra, com essa palavra, especialmente com essa palavra final aí de Joana de Ângeles, né? E aproveitando esse clima de amor, de caridade, que eu quero chamar a Laura, nossa irmãzinha Laura Brejão, que ela vai se pronunciar aqui para todos nós na noite de hoje sobre um assunto bastante importante, polêmico e, sobretudo, que está polarizando as opiniões nesse momento no Brasil. Então, a Laura me pediu que, assim que o Edson terminasse, que ela pudesse ter a oportunidade de falar, mas depois a gente retoma ao grupo, se alguém quiser se posicionar com relação a alguma contribuição referente ao conteúdo que o nosso irmão Edson nos trouxe na noite de hoje. Nesse momento, então, nós vamos priorizar a Laura, mas depois a gente abre para quem quiser, tá bom? Vamos lá, Laura. Todo mundo está me ouvindo? Boa noite, gente. Sim, estamos te ouvindo. Conforme o Edson foi falando sobre caridade, eu comecei a sentir uns sintomas que eu já sinto há algumas reuniões, que é essa necessidade de falar algumas coisas. Eu acabo escrevendo o que eu tenho que falar e quase sempre eu falo mesmo, né? Porque é isso. E só que hoje eu pedi permissão da Miriam para falar sobre isso, porque o assunto é muito delicado e eu quero só falar o que me foi dito aqui durante a reunião do Edson. Eu não quero criar polêmica, levantar o assunto. Eu só vou falar o que me mandaram. É a primeira vez que eu faço isso, na verdade, assim, de falar diretamente alguma coisa que veio para mim muito diretamente. O assunto é a menina do Espírito Santo que foi estuprada, ficou grávida, e a gravidez foi descoberta com 22 semanas, e ela fez o aborto essa semana, né? Aborto permitido por lei. Já fez o aborto e o estuprador já foi encontrado, inclusive. O caso é esse. Hoje de manhã, uma amiga minha que é espírita me procurou muito aflita, porque ela tinha visto muitas coisas sobre esse assunto e ela não sabia de que lado ela tinha que ficar. Como as redes sociais hoje em dia são um verdadeiro fla-flu, hoje em dia todo mundo tem uma opinião. E sobre esse assunto, também nas redes sociais, todo mundo tem uma opinião. E essa minha amiga, que é espírita, estava aflita, porque ela não tinha conseguido formar a opinião dela ainda, e ela queria saber como que ela fazia para formar essa opinião. Para quem que ela ia torcer? De quem que era a torcida? Quem está certo? Eu, na hora, nem sei como é que eu falei, eu fui muito intuída, e na hora que o Edson começou a fazer reunião, a fala que eu falei para ela veio na minha cabeça, eu escrevi aqui, e aumentou algumas coisas, e eu queria só falar isso para vocês, assim, muito rápido. Esse caso, ele tem 3 personagens. A criança, que foi estuprada, o bebê, que foi fruto desse estupro, e o estuprador. São 3 personagens. Todos eles já estão encaminhados aí pela Justiça dos Homens. Todos eles já receberam o tratamento que a Justiça dos Homens tinha que dar. Só que eu vou falar para nós espíritas, né? Porque nós estamos aqui numa reunião espírita. Nós espíritas, ninguém precisa julgar e saber quem está certo nesse caso. Tira essa necessidade do seu coração. Você não precisa ter essa opinião. Você
não precisa chegar a essa conclusão. Sabe por quê? Porque os três... Gente, assim, aí conversando com Miriam durante a reunião aí para pedir permissão dela e da espiritualidade para falar sobre isso, ela me falou uma coisa: isso é uma verdadeira trama reencarnatória. E eu falei para ela: ninguém consegue imaginar a espessura dessa trama. O quanto esses personagens estão ligados. Porque se isso é complexo no mundo material, imagina como isso é complexo no mundo espiritual. Nada acontece fora da vontade de Deus. Então, a complexidade desse caso está muito além da compreensão que nós, pobres, coitados seres humanos do planeta Terra, conseguimos entender. Então, a principal frase que veio para mim, que eu fotografei e mandei para a Miriam, é a seguinte: você não precisa julgar quem está certo. Seja apenas prece e caridade para todos os personagens da história, para com os três personagens dessa história. Não é só por dois, não é só por um, pelos três personagens dessa história. Os três personagens precisam de prece e caridade. É isso. É só isso. Tá mais calma, Laura. Tá mais calma, Laura. Ela estava aflita, né? E eu achei muito pertinente ela se colocar, porque a Laura se coloca muito bem. E eu disse para ela, eu garanti a ela que ela seria intuída a dizer exatamente o que era necessário dizer, né? E eu gostaria de, antes que o Edson falasse, que ele já se pronunciou aí que quer falar, sem causar aqui nenhuma necessidade de julgamento, eu queria sugerir que vocês procurem no Facebook a página do De Luca, que é um juiz, orador espírita, escritor. Ele fez uma colocação muito interessante a respeito dessa situação. Edson, por favor, pode falar. Já que nós estamos falando em caridade, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, sem querer defender o criminoso, né? No caso aí que nós estamos comentando, não se trata de defender ninguém, se trata apenas de entender que, como a própria Laura chegou à conclusão, e como nós já temos algumas semanas de conhecimento espiritual, não temos que julgar ninguém. Ninguém é santo. Ninguém está aqui ou sofre o que sofre à toa. Todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Se o nosso irmãozinho errou, e errou muito, pode ter errado muito, quem sabe o que aconteceu no passado nessa trama desses três nossos irmãos. E voltando ao Evangelho, no capítulo 15, que diz lá, oração pelos criminosos é uma enorme caridade, que muitos de nós não. E se nós interpretarmos esses três personagens como personagens de vidas anteriores, da trama de vida anterior, nós sabemos que todos estão vivendo atualmente reflexos dolorosos, mas muitas vezes necessários, porque ao estarem reencarnados juntos neste planeta, ou pelo menos até em relação ao feto, e ter já um espírito ligado a ele como tinha, também sofreu como estão sofrendo a mãezinha, criança e o agressor, o pseudo-agressor, chamado pelos homens de agressor, que foi o seu tio, sei lá. Então, a expressão que nós temos que ter da lição de hoje, de sermos verdadeiramente caridosos, é não termos raiva de ninguém, não entender, não querermos julgar ninguém.
Nós sabemos que as reencarnações trazem todos nós para planos de convivência muitas vezes dolorosos. São provacionais enormes as situações que nos envolvem. E envolvem a esses, nossos queridos irmãozinhos lá, sofredores, como envolve a todos nós nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, nas nossas desgraças íntimas. Portanto, é importante não querermos julgar ninguém. Observar, orar por eles, orar porque todos nós somos um pouco criminosos. Se nós entendermos que estamos aqui para pagar ou apagar as nossas dívidas enormes do passado, como eles também estão pagando, até o espírito que estava por tentar reencarnar nessa criança infeliz também sofreu e sofre ainda muito. É só essa palavra que eu gostaria de deixar. Excelente. E só para adiantar aqui, quem ficou curioso com relação ao pronunciamento do José Carlos de Luca no Facebook, ele se refere a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que diante da preservação da saúde da mãe em detrimento da criança, é preferível a preservação da saúde da mãe. Então, sem entrar em polêmica, nem fazer apologia ao aborto, porque, como espíritas, o aborto, para nós, é algo abominável. Mas nessa situação em que deveria ter sido, em que deve ser preservada a saúde da mãe, que é uma criança de 10 anos, que pela avaliação da medicina, ela não tem condição de levar adiante uma gravidez com a tenra idade dela, então optou-se pela preservação da sua saúde, né? Então, isso está previsto lá no Livro dos Espíritos, numa das questões que depois eu posso, com calma, porque eu vi muito rapidamente, trazer para a gente poder discutir. E aqui no bate-papo, Patrícia e Dani estão se pronunciando que esses personagens precisam de oração, não cabe a nós julgar. E a Patrícia está dizendo que o escândalo é necessário, precisa se falar sobre abusos infantis. Essa é uma temática que todo mundo tem muito receio de falar, mas eu vejo, diante dessa situação, uma grande oportunidade para a gente tocar nesse assunto. Eu tive a oportunidade de profissionalmente trabalhar num ambiente de violência contra a mulher e também trabalhar num programa relativo a abusos infantis, e foi um grande aprendizado, uma grande quebra de paradigmas, né? São questões muito sérias que normalmente nós fazemos muito quando vamos limpar a casa, colocamos a poeira embaixo do tapete. Não temos coragem, muitas vezes, de retirar aquilo, de discutir aquilo, de trazer para uma mesa, trazer para uma casa espírita, especialmente esse assunto, para a gente poder trazer as discussões. Mas, então, que fique aqui essa reflexão, que nós não polarizemos opiniões nas redes sociais, que a gente se coloque na condição de cristãos e não julguemos. São 3 espíritos, né, vivendo uma trama reencarnatória. Não sabemos o que isso aconteceu, Edson foi feliz quando disse, e são questões ainda para serem resolvidas em muitas encarnações, né? Não foi dessa vez que a coisa vai ficar resolvida. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Rapidamente, que já estamos... Miriam, gostaria. Miriam, a Ana Maria. Pode falar, Ana Maria. Oi. Nós tivemos uma experiência na nossa casa espírita, onde eu frequentava, lá no Rio, de uma criança na evangelização com 11 anos, que foi abusada pelo próprio avô e engravidou. E foi uma experiência muito difícil para a nossa casa, porque é uma questão, como você falou,
que envolve muito mais também a saúde da própria criança. Porque a criança não tinha nem estrutura física para ter um parto, para ter uma condição de colocar aquela criança realmente no mundo. E o que nós fizemos? Nós simplesmente nos colocamos à disposição da família para ajudar no que fosse necessário, e a mãe acabou levando a criança para fazer um aborto, né? Isso não veio a público, não veio à mídia, mas isso é uma coisa muito... Você que trabalhou atuou nessa área, você sabe que é uma coisa muito mais comum do que a gente possa, quem não tem essa experiência de trabalhar em comunidades, com população de risco, não tem ideia da quantidade de casos que acontecem. É uma coisa muito mais comum do que se imagina. E realmente a nossa posição foi exatamente isso que Laura falou. Fosse colocar à disposição da família para auxiliar naquilo que fosse necessário, né? E não fazer julgamentos. E fazer oração para todos, porque, na verdade, todos precisam realmente das nossas orações, né? Então, mas é uma coisa muito difícil quando você precisa lidar com isso na tua vivência, na tua experiência. É uma coisa extremamente difícil. E tem tudo a ver com o tema de hoje, porque realmente a caridade maior é essa, né? É a gente orar realmente pelas pessoas que mais necessitam. E como Jesus falou, não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes, né? Então, quem mais precisa realmente da nossa oração são aqueles que realmente ainda estão mais necessitados no caminho. Ô, Miriam, Laura. Oração em compaixão, né? Quando o Edson começou a contar a parábola do homem que socorreu o outro, né? E foi considerado a parábola do bom samaritano. Quando ele começou a contar a parábola, que o bicho começou a pegar aqui. Porque eu fiquei pensando, nós espíritas vamos ser quem nessa história? Nós vamos socorrer quem está lá caído? Ou a gente vai passar e falar, esse aí fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo? Foi exatamente esse pensamento que me veio. A gente que é espírita vai ser qual personagem dessa parábola, entendeu? Pierre quer falar. Então, encaixou perfeitamente o tema que Edson trouxe, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Pierre, pode falar. Ana Maria, obrigada pela sua palavra, viu, minha querida? Você foi inspirada. Boa noite a todos. Boa noite, Miriam. Boa noite, Pierre. A pergunta 359 e 360 resume muito bem essa questão que foi levantada pela Laura aí, no Livro dos Espíritos. Né? Depois que a gente tiver, após a reunião, quiser olhar, 359 e 360. No final de setembro, já está convidado para retornar à nossa casa o Carlos Alexandre, que é aquele médico que nos falou aí na semana retrasada, né? Então, eu já vou mandar para ele essas duas questões aí do Livro dos Espíritos e já vou dizer para ele reservar uma parte da palestra dele, tocar nesse assunto como médico, né? Para trazer para nós uma reflexão baseada na sua experiência profissional. Obrigada, Pierre, pela sua contribuição. 359 e 360. Lição de casa para a gente estudar durante a semana. De repente, na próxima semana, a gente trazer mais discussão aqui importante. Mais alguém quer falar? Não? Não. Realmente, esse é um assunto muito sério, muito delicado. Muito delicado, que a gente precisa refletir bastante e, sobretudo, não julgar. Eu queria... Marisa, a irmã do Edson, pode falar. Oi. Boa noite. Eu queria... Boa noite, gente, tudo bem? Eu queria colocar uma
eu vi essa semana um vídeo de um... ele é médico e ele participa da reunião mediúnica do Centro Espírita Frei Luís, se não me engano, no Rio. E ele colocou uma coisa que tem a ver com a nossa questão do julgamento. A maioria de nós no Brasil, atualmente, participamos da dita Santa Inquisição. Fomos altamente, vamos dizer assim, culpáveis por horrores, atrocidades que fizemos na época na França, em Portugal, na Espanha e na Itália. Então, eu digo assim, se nós conhecermos bem os fatos da história, né, que nem para todos é o caso, nós viremos mais consciência do não julgamento, da misericórdia e do perdão, que é a caridade maior, né? Só isso. Ótimo, Marisa. Eu queria só complementar o que você está falando, que nós espíritas, nós teríamos por dever não julgar, mas ainda nos colocamos muito Ainda nessa condição. julgamos. Porém, quando nós temos a oportunidade de atuarmos em mesas mediúnicas e vermos verdadeiros tramas reencarnacionistas, reencarnatórias, que nós ouvimos ali, participamos ali ao vivo, nos envolvemos, realmente a gente baixa a bola e fica nessa condição aí que o Edson nos trouxe com relação à caridade, né? Fica numa condição de não julgamento e de amor, sobretudo. Nosso irmão José Luiz está falando aqui, parabéns pela palestra, caridade, uma das essências do amor. Chico falava que fora do amor não há salvação. Fernando Agarês está trazendo aqui a pergunta 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E aí os espíritos respondem, preferível se esse sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. E foi baseado nessa questão que José Carlos de Lucas se posicionou muito bem no Face, né? Por isso que eu citei aqui, antes que a gente trouxesse qualquer tipo de polêmica, né? Vale a pena a gente refletir com relação. Obrigada, Fernando, pela sua contribuição. Quer falar alguma coisa? Quer falar, não? Não, só semana que vem que você vai falar, né? Então, tá bom. Ele colocou a pergunta 360 também no chat. Colocou a pergunta? Deixa eu ver aqui. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensa ao corpo de uma criança que viveu... Me perdi aqui. Que viveu algum tempo? A resposta dos espíritos: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação? Algumas vezes incompletas por vontade do Criador. Então, duas questões aí para a gente debruçar e refletir, né? Muito interessante. Olha como a doutrina espírita ela traz conteúdo para reflexão de nossas inquietações. Fernando abriu o som aí. Você quer falar, Fernando? Eu não pude colocar a última frase, então eu vou lê-la. Sim. Assim, ó, tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser juiz. Olha, fechou. Complementou, né? O que a gente está falando aqui, o que o Edson, inclusive, falou inicialmente. Então, fica aqui essa reflexão para todos nós, né? Do não julgamento, de orarmos por essas criaturas, por esse espírito, né? Que retornou ao plano espiritual,
provavelmente numa condição muito ruim, mas que a espiritualidade maior, os benfeitores do Cristo, esses tarefeiros do bem, possam envolvê-lo, envolver a essa criança, a essa família e a essa criatura que foi, infelizmente, o autor dessa dor dilacerante, né? Que essa criança possa receber as nossas melhores vibrações, as nossas melhores preces, porque ela realmente está, ela talvez não tenha consciência ainda dessa dor, mas ela vai carregar essa dor por muito tempo, mas que Deus, na sua infinita bondade, possa envolvê-la com muita luz. Esse é o mundo de provas e expiações, que nós precisamos, de uma vez por todas, vencê-lo. Mas, para isso, nós precisamos vencer o nosso interior, nossos inimigos interiores, especialmente a nós mesmos, né, que ainda somos tão imperfeitos, tão necessitados. Então, aproveitando esse clima aí de finalização da reunião, nós vamos convidar Jesus nesse momento para estar conosco, para finalizar a nossa tarefa de hoje. Uma reunião maravilhosa, linda, muito especial, com a presença de cada um de vocês, porque sem a presença de vocês, nós não teríamos essa beleza, esse calor, essa fraternidade, esse amor. Agradecer ao nosso irmão Edson, que se dispôs a essa tarefa da noite de hoje. Agradecer sempre ao nosso irmão Gustavo, que está aí nos bastidores nos ajudando. Ele hoje está com a esposa com Covid, por isso que ele está de máscara, mas está aqui disposto conosco. A cada um de vocês que está aqui conosco, a cada um dos lares aqui representados, rogando bênçãos de amor. Então, Jesus querido, é com muita alegria, com os nossos corações plenos de amor, que nesse momento, diante da tua presença, sabedores de que estás conosco, diante de tanto aprendizado que foi a noite de hoje, de tantas reflexões, de tantas ponderações que nos fizeram pensar. Obrigada, Senhor, pela doutrina espírita tão esclarecedora, tão consoladora, que vem à nossa vida nos trazer tanto encanto, tantas respostas, para que nós possamos acalmar, Senhor, esse homem velho, febril, que ainda habita em cada coração, com um passado tão negro, tão escandaloso, e nos colocamos muitas vezes na condição de julgadores. Jesus querido, tende piedade de nós. Acalma, Senhor, as nossas febris inquietações e toma conta de cada um que aqui se faz presente, de cada lar aqui representado, de cada criatura que tem seu nome na nossa relação de preces, que se encontra em seus leitos de dor, em algum lugar, em algum recanto, onde não podemos estar, mas tu podes, Senhor. Que nesse instante a tua luz brilhe, nesse planeta azul, que precisa tanto de ti, nesse planeta que é cenário de nossas vidas, que é o lugar onde escolheste, Senhor, para vir reinar, para vir trazer a tua palavra, para trazer a tua doutrina, para trazer o teu amor e o teu ensinamento. Obrigada, Senhor, por tudo, por estarmos aqui mais uma vez, por essa casa que nos acolhe ao trabalho, ao estudo, à divulgação dessa doutrina e à divulgação do teu amor. Que tenhamos uma noite de paz, de luz, de bênçãos, que todas essas criaturas citadas nessa trama que inquietou o Brasil inteiro, que possam todos ser envolvidos pelo teu amor, pela tua luz. E assim, Jesus querido, diante dessa tua presença tão magnífica, dessa luz que nos ilumina através do teu amor,
desses benfeitores queridos e especiais que nos coordenam, que nos dirigem nessa casa, nós pedimos permissão, Senhor, para darmos por iniciada a nossa tarefa dessa noite abençoada. E assim, Jesus, nós te agradecemos sempre por mais uma noite, por mais um encontro. Fica conosco, Jesus, por hoje, agora e sempre. Graças te damos. Que a nossa irmãzinha Paloma possa abrir o seu som para a nossa prece de Cáritas e logo em seguida o passe virtual. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Então, chegamos ao final de mais uma reunião. Quem tiver com a sua aguinha aí, que possa receber as vibrações fluidificadas, né? Trazendo saúde, equilíbrio, paz. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Boa noite, Miriam. Gratidão Boa noite, a todos pessoal. vocês. Boa noite. Boa noite. Maravilhosos.